De assunto, gente, dá uma olhadinha nessa foto aqui, ó. Você já treinou na areia? Eu não, mas imagino que seja difícil demais. Só que no Cruzeiro tem folga não, viu? Porque o Antônio Melo, preparador físico do time, é apaixonado pela areia. Antes do empate por 0-0 com o CRB no último domingo, a palavra foi do aniversariante de hoje. É imensurável estar com vocês. É tão bom que vocês nem imaginam. Se vocês tiverem com minha idade e estiverem num grupo assim feliz como vocês estão, vocês vão dar valor a isso. Não chorei, mas desceu uma lagrimazinha. Antônio Melo comemora 74 anos com muitas histórias para se emocionar. Foi preparador físico da seleção brasileira, de grandes clubes do Brasil e do exterior, incluindo o Real Madrid. Um dos trabalhos com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Parceiro de décadas e de muitos títulos. Cruzeiro campeão brasileiro de 2003. Profissional reconhecido por ser um dos primeiros a usar na preparação física algo que estava ao alcance das mãos. Eu trabalhava no Campo Grande, uma equipe pequena que não tinha local, assim, para treinar todos os dias. Então, um dia na semana, eu consegui um ônibus da empresa local para transportar os meninos até a praia um dia, fazia uma corrida na areia, fazia um trabalho sem técnica, mas já comecei a perceber que a equipe começou a ter uma resposta física melhor. Em 2002, na primeira passagem pelo Cruzeiro, os treinos na areia deram mais um passo. A semelhança da areia com a cancha molhada, a chuteira enterrando na grama, é muito próxima também. E eu tenho comprovadamente nos dias de hoje uma resposta muito importante na velocidade curta, que nós chamamos de força rápida, nos arranques, isso está provado, na impulsão, no embate, antecipando mais. Nosso acervo mostra que os ganhos vinham na força e no grito. Ai! Futebol! Mais rápido! Depois de um tempo parada, a famosa caixa de areia da Toca da Raposa voltou a ser usada. Força e resistência são dois benefícios que são buscados com treinos na caixa de areia. E segundo o Antônio Melo, resultados já têm sido vistos no time do Cruzeiro. Em alguns jogos eu tive muitos jogadores passando de 33 a 34 km por hora. Nós nos propusemos, que é fazer com que o time tenha gás para jogar os 90 minutos com toda a intensidade que o futebol exige. Curiosamente, foi no segundo tempo que saíram os 7 gols do Cruzeiro sob comando de Vanderlei Luxemburgo na Série B. É cabuloso! Como qualquer atividade física, os treinos na caixa de areia requerem cuidados. Um dado que a gente tem é que o futebol de areia, ele tem uma taxa de lesão maior do que o futebol de grama. Mas essas lesões, elas estão associadas principalmente a contusões, né, as pancadas, e principalmente no pé. Então, saber usar o treinamento na areia talvez seja mais importante do que se existe benefício ou não nesse tipo de treinamento. A areia não causa lesão. Eu nunca tive, na minha vida, são 48 anos com futebol, os 46. Eu tive títulos, foram 42 títulos de peso e nunca deixei de trabalhar na areia. Notícia do caso Dedé tá aqui, ó. A Justiça determinou que o Cruzeiro tem 15 dias para pagar 330 milhões de reais para um grupo de empresários referentes ao contrato do jogador com o clube. O Cruzeiro vai aguardar a citação no caso e diz que, em hipótese alguma, vai haver o pagamento do valor nesse momento. Mais detalhes lá na página do Cruzeiro, no ge.globo. Vamos, Cruzeiro! Falar do Cruzeiro 2022 aqui na Rádio Super, Thiago Fernandes e com o Arthur Moraes. A gente atualiza hoje a informação da Raposa. Diga lá, Arthur, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Alô, companheiros, alô, da Azul. Vamos colocar o Thiago Fernandes hoje pra trabalhar, né? Afinal de contas, desde cedo ele tá na ativa, na apuração, como sempre, a retaguarda da Super é espetacular, com o seu jornalismo, com o impresso, com o portal Tempo.com.br e o Thiago Fernandes hoje já vai trazendo aqui o primeiro assunto. Gente,
tava tudo tranquilo até aqui, né? O Cruzeiro quitou aí a folha de junho, aquele negócio todo, coisa caminhando bem, visita do Luxemburgo ao Mecenas do clube, almoço com Pedro Lourenço, e depois, né, de alguns dias aí de folga em relação às notícias de bastidores, de novo o bicho pegando. Por exemplo, polícia faz ação na casa de torcedores que ameaçaram conselheiros do Cruzeiro. Matéria que está no portal otempo.com.br. Outra, essa aí bombástica. Cruzeiro diz que citação é natural. Isso referente ao Dedé. Justiça manda Cruzeiro pagar 330 milhões a grupo de investidores do zagueiro Dedé. Então teve aquela fase de calmaria. Hoje até o presidente na CBF, em visita lá ao presidente interino, ao vice-presidente, enfim. E nesta quarta-feira, repito, todo esse agito, toda essa bulha. Você que acompanhou, Thiago Fernandes, polícia faz ação na casa de torcedores que ameaçaram conselheiros do clube. Explica essa história aí, Thiago Fernandes. Boa tarde. Boa tarde, Arthur, Pedro, Lélio, Gustavo, que tá aqui conosco nesse momento para o Super FC primeira edição. Fui hoje à delegacia ali na região do Jardim América, bairro na Zona Oeste de Belo Horizonte, para tentar entender um pouco essa situação. Conversamos lá com o delegado Wesley Campos, que é o responsável por agir nessa e comandar essa operação. E hoje a Polícia Civil fez uma operação de busca e apreensão na casa de dois torcedores do Cruzeiro, que estiveram envolvidos em pichações, em questões envolvendo depredação e ameaças a dois conselheiros do Cruzeiro, que são integrantes da mesa diretora do Conselho Deliberativo. Entre eles, o presidente Najib Geraldo Simões e o segundo secretário, que é o Evandro de Carvalho Vassalli. Inclusive o advogado do Najib Simões, o João Vitorino, o doutor João Vitorino, estava hoje na delegacia para acompanhar toda a ação da polícia, e a polícia tem 4 suspeitos ali indicando que foram os responsáveis por esses atos de depredação, de violência e de ameaça aos conselheiros do Cruzeiro. A polícia não revela os nomes completos desses envolvidos, ela se refere a um e outro com o primeiro nome apenas, então não dá para explicar qual a identidade desses possíveis responsáveis pelos atos. E a polícia ainda trata esses 4 torcedores ainda como suspeitos, já que a investigação ainda está em curso, o inquérito ainda está em curso, e precisa chegar ao final para garantir e apontar realmente esses 4 nomes como os responsáveis ali pelos atos. O ato investigado aconteceu na madrugada de 21 de julho, logo depois da derrota do Cruzeiro para o Remo pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e na ocasião os torcedores pediam o impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que eles acreditam ser o grande responsável pela situação do Cruzeiro. E aí eles são investigados pelos crimes de ameaça, associação criminosa e perturbação do sono alheio, que é tratado como uma contravenção penal, de acordo com o delegado Wesley Campos. Então agora a gente fica aí aguardando novas informações vindas da polícia para saber o que vai acontecer com esses torcedores. São realmente investigados, 2 foram identificados por meio de vídeos que os próprios torcedores postaram na ocasião, logo após os atos, postaram ali mostrando que tinham feito aqueles atos contra os conselheiros do Cruzeiro, e a polícia agora tenta terminar esse inquérito para depois levar a instâncias maiores a situação envolvendo esses torcedores que ameaçaram os conselheiros do Cruzeiro. Perfeito. Bom, comentarista Lélio Gustavo, é o primeiro prato cheio pro senhor. Daqui a pouco o Thiago Fernandes vai voltar pra gente falar dessa condenação em primeira instância. Eu que sou leigo, não entendo nada de lei, conversei com 2 advogados, fiquei preocupado com 2 situações que eles me passaram aqui. Bom, mas isso eu vou destrinchar daqui a pouco. Primeiro, esse prato aí, que passou o nosso Thiago Fernandes. Tem um ditado, o Lélio Gustavo, que diz o seguinte, esse é conhecidíssimo, né? A gente conhece desde cedo, de que depois da tempestade vem a bonança.
Agora tá o contrário, depois da bonança voltou a tempestade, seu Lélio Gustavo. Olha, Arthur, um abraço para você. Bom, primeiramente sobre os torcedores aí, né, que você está se referindo e até acabou de trazer as informações, o Thiago Fernandes, eu acho que o torcedor precisa entender uma coisa, e a residência do camarada que faz parte do conselho deliberativo do Cruzeiro não vai adiantar nada. Quando você vai lá na porta da sede do clube, protesta, tudo bem, mas aí você acaba invadindo a privacidade, o camarada pode se sentir ameaçado e, como se sentiu, procurou a polícia, né? E aí vira realmente um caso de polícia. O outro que você está se referindo certamente é o caso Dedé, Arthur? Exatamente. E aí eu aproveito então o gancho para dizer o seguinte: em decisão publicada nesta terça-feira, a 22ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte determinou que o Cruzeiro pague 330 milhões a um grupo de investidores do zagueiro Dedé, que chegou ao clube em 2013 e rescindiu o contrato neste ano, por intermédio da Justiça. Ainda cabe recurso. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Super FC. Eu falei que eu fiquei preocupado, porque conversando com 2 advogados amigos meus, eu me reservo até no direito de não citar por questão de ética, perguntei aí, preocupante? Um me respondeu, violação contratual é complicado. Aí fui num outro, que me disse o seguinte: problema que já tem decisão de primeira instância, já poderá executar se o Cruzeiro não conseguir uma liminar no TJMG, né? Enfim, tô passando aqui o peixe que eu comprei, mas quem tem que falar melhor é o departamento jurídico do clube, que está aguardando essa licitação. E o jurídico, naturalmente, que vai se pronunciar e sabe as medidas cabíveis, né, que terão que ser tomadas em defesa do clube estrelado. Antes do Lélio Gustavo, o que você acrescenta a essa bulha também desta quarta-feira, hein, Thiago Fernandes? Então, Arthur, conversei com os 2 lados envolvidos nessa situação. Uma pessoa ligada ao grupo de empresários. Primeiro, esse grupo de empresários, ele não quer receber esses 330 milhões. Ele quer, de fato, receber algo do Cruzeiro. É óbvio, vai negociar, vai conversar e vai receber o que eles consideram justo nesse momento. E aí quer receber, na verdade, o que eles consideram justo nesse momento. E a segunda coisa é que o Cruzeiro acredita que essa citação jurídica trata-se de uma ação monitória. O que significa? Que o clube ele foi citado inicialmente para que o clube ou apresente embargos, ou seja, apresente sua defesa sobre o que os empresários pleiteiam, ou então, em 15 dias, os empresários poderão receber ou poderão ter a sentença para que eles recebam o valor de 330 milhões de reais. E aí, nessa situação, obviamente, o Cruzeiro seria julgado à revelia, né? Mas o Cruzeiro prepara, sim, a sua defesa, prepara, sim, o pedido de embargos para que ele possa contestar essa decisão inicial, essa questão inicial, essa citação que ele recebeu. Então, o Cruzeiro entende, na verdade, que trata-se de uma ação monitória, que é algo que nesse momento vai mostrar ali que o Cruzeiro é citado e que chama o Cruzeiro para apresentar a sua defesa, e caso não apresente sua defesa, ele pode ser julgado à revelia. Ô, Arthur, peraí, só um minuto. Pois não. Um abraço pro Thiago. Ô, Thiago, agora eu não sei se você poderia fazer também uma pergunta a esse grupo de empresários. Será que eles acham justo também eles ressarcirem o Cruzeiro pelo tempo que o Dedé ficou recebendo sem jogar futebol? Ficou o tempo todo no departamento médico? Porque quem está pedindo 330 milhões pode deixar um para trás aí e ressarcir pelos salários dele, né? Quando, na verdade, se fosse com qualquer um de nós estaríamos recebendo pelo INSS. E ele recebeu integralmente os seus salários, se eu não estiver enganado. Um abraço, Thiago. Um abraço, Lério, um prazer falar contigo, meu amigo. E o Dedé ficou mais de 2 anos sem jogar, né, pelo Cruzeiro. E aí eu lembro de 2 anos ininterruptos sem jogar, naquele período ali entre 2014 e 2015. Ele não entrou em campo, ficou um bom tempo afastado para tratar de lesão.
e acabou voltando só posteriormente. Mas o que os empresários alegam é que eles ajudaram e financiaram a contratação do Dedé lá em 2013 e que hoje eles teriam o direito de receber pelo menos aquele valor corrigido e com juros. E aí o Cruzeiro, nesse momento, vai apresentar sua defesa. O Cruzeiro ainda não faz nenhuma alegação pública, não apresenta nenhuma defesa, nenhum tipo de argumento público em relação a essa pedida dos empresários. Mas o que eles alegam é isso, de que eles foram os responsáveis por bancar a chegada do Dedé ao Cruzeiro naquele momento e que, como o Cruzeiro descumpriu uma das cláusulas, eles teriam direito a acionar uma outra cláusula do contrato, que seria cobrar o valor de multa rescisória máximo do contrato do Dedé, que são 330 milhões de reais. A cláusula que eles alegam que o Cruzeiro descumpriu é de que o Dedé não poderia deixar o Cruzeiro de forma unilateral, quebrando o contrato por meio da justiça desportiva ou pelo meio da justiça comum, justiça do trabalho. E como o Dedé deixou o Cruzeiro dessa forma, os empresários acionaram essa outra cláusula cobrando o valor máximo da multa rescisória do jogador. Muito bem. Enquanto o clube de futebol não tratar o jogador como um trabalhador, porque quando o jogador tem um problema, ele procura quem? A Justiça do Trabalho, né? E aí o clube tem que pagar. Agora o clube tem que começar a tratar o jogador da mesma maneira, demitir por justa causa, por falta de produtividade, e neste caso do Dedé, você realmente pode abrir precedentes perigosíssimos, porque o Cruzeiro não pagou 300 milhões para ter o Dedé. Claro, os empresários estão reivindicando o que eles acham certo para eles, mas ao todo, viu, Tiago, foram 4 anos de Dedé no departamento médico, é muito tempo, e o Cruzeiro bancou o salário dele. Quer dizer, nessa história aí, quem dançou e dançou feio foi só o Cruzeiro, né? E agora me surge uma história dessas de 330 milhões, ô gente, aí vai pro colo do capeta, viu, Arthur? Pois é, nem na Europa tem isso. É por isso que a gente tem que aguardar, né? O Cruzeiro tem naturalmente o seu jurídico que saberá agir com competência, mas o futebol tem que ser levado mais a sério, viu, gente? Tem que ser levado pelos dirigentes, principalmente, as negociações que são feitas, os acordos, tudo isso aí tem que ser revisto, viu? Repensado. Bom, e lembrando que o Cruzeiro se reapresenta esta tarde às 3:30 da Toca da Raposa, iniciando a preparação para o jogo que só vai acontecer na próxima terça-feira, 7 de setembro, 9:30 da noite, na Serrinha, Cruzeiro e Goiás. Eu gostaria de estar falando do time, da preparação, mas hoje teve assunto policial e teve também assunto ligado à justiça, ao zagueiro Dedé, Pedro Abílio. É o futebol, amigo. Bastidores do futebol também. O Arthur Moraes traz o destaque final do Cruzeiro. Diga lá, Arthur. O técnico Vanderlei Luxemburgo recebe esta tarde na Toca os jogadores após 2 dias de folga. Ele que almoçou com o mecenas do clube, Pedro Lourenço, até esclareceu nas redes sociais que não teve nada a ver com transfer ban, não teve nada a ver com reforços, mas a oportunidade que ele teve de ir à sede, né, da rede de supermercados BH ao encontro então do Pedro Lourenço, que foi o grande responsável pelo seu retorno ao Cruzeiro, pela sua contratação. Operação Goiás começa esta tarde na Toca da Raposa, Pedro Abílio.